Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Rafael Nascimento, sou doutorando do programa Pós-Lim da UFMG, da Faculdade de Letras, e atualmente eu sou orientado pela professora doutora Andréa Machado de Almeida Matos e pela professora doutora Maralice de Souza Neves. Eu trago aqui então um recorte da minha pesquisa de mestrado que eu apresentei no 6º CONEL, que é o Congresso Nacional de Estudos Linguísticos, em que eu trago então a narrativa de infância da minha sujeita de pesquisa, que é uma professora de inglês trans. Eu parto então desse lugar, né, da linguística aplicada, do campo da análise do discurso, e eu proponho aqui então o corpo trans como um significante. E olha só que interessante a gente partir desse lugar, né? A Orlandi ela vai dizer assim, olha, a análise de discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos. E a gente sabe hoje que no social, nesse discurso cis heteronormativo, o corpo trans, o corpo dissidente, o corpo LGBTQIAPN+, é sempre deslocado para a margem, é sempre criado um certo pânico moral acerca desses corpos e dessas corpas, e como ele está investido de significância para e por sujeitos, exatamente isso, como é que a gente atribui sentido para estes corpos, estas corpas, né? Uh, eu inicio por aqui porque, por exemplo, dentro da sala de aula a gente tem que estar atento o tempo todo ao discurso do espaço escolar onde a gente está atuando, né? E como é que a gente pode ir desconstruindo, né? Tentando encontrar brechas para poder tornar qualquer tipo de realidade possível. E esse é o papel do professor, né? Estar atento o tempo todo a esses discursos que atravessam o espaço escolar, muitas vezes discursos colonizadores dos corpos, né? A minha sujeita de pesquisa, então, foi uma professora de inglês trans, de 27 anos, professora desde 2014, formada em letras português e inglês. E Mulan vem do filme Mulan, que é a história daquela mulher chinesa, né, da China. Agora eu não lembro, acho que é China Imperial. É um filme super lindo, famoso da Disney, e ela se veste de homem, né, para poder ir para a guerra no lugar do seu pai que está enfermo. E de um modo assim bem metafórico remete à realidade de Mulan na época da entrevista em que ela trabalhava em escolas particulares bilíngues. E para ela sobreviver nesse espaço, ela tinha que performar o homem, né? Então por isso que de certo modo dialoga com o filme Mulan. Então a minha pesquisa ela tentou trazer à luz da psicanálise os efeitos do grande outro da cultura cis heteronormativa e de seu avesso apontado pela teoria queer. Então a gente tentou apreender o modo singular da Mulan de fazer laço com esse outro e também tentar destacar alguns efeitos advindos dessa intervenção que a gente propôs, a realidade dela. A gente então parte, né, desse palco, né? A minha pesquisa ela é como se fosse um passeio de um pesquisador ao teatro. Então, o palco é a linguística aplicada e a gente vai ver as cenas que acontecem tanto na construção desse outro da cultura, né, do social, a partir dos estudos de gênero, queer, da linguística queer, e outra cena que é mais do singular, da psicanálise, do sujeito do inconsciente, enfim. Então, a nossa metodologia foi a metodologia de entrevista clínica, que é de apostar que o sujeito, na associação livre de seus enunciados, possa encontrar respostas para seus impasses, e com isso, então, estabeleceu nesse laço transferencial entre pesquisado e pesquisador, né, fazer com que o pesquisado elabore, né, o seu mal-estar, tente chacoalhar ali, né, algumas significações muito cristalizadas sobre si, encontre no seu próprio dizer outros saberes sobre si que façam deslocar desse impasse, né, da sua realidade.
A minha pesquisa, então, ela foi composta de 5 momentos, né, em que eu parto desde o percurso escolar da minha sujeita até o modo como ela se vê diante do espelho, e a gente contou com alguns horizontes suleadores, pegando aí a, essa ideia, né, do sulear do Paulo Freire em diálogo com, se eu não me engano, é Márcio Campos, né, em que a gente se volta para o nosso sul epistêmico, para que a gente fale da nossa realidade. Então, a minha pesquisa ela acontece em contexto pandêmico, então por isso que eu aciono esses aplicativos de videoconferência, né? E aí, com isso, eu coloco os horizontes soleadores na tela, desligo a minha câmera para que a Mulan dialogue com ela mesma e a tela, para que ela não me veja, né? Para que uh, o meu anotar, fazer alguma observação ou alguma expressão facial minha faça com que ela desvie do foco da sua fala, né? E aí, o segundo momento do meu percurso metodológico se chama a fase do espelho, e essa imagem aqui é do trecho do filme da Mulan, que ilustra bem a ideia da fase do espelho, que é colocar a Mulan diante do próprio dizer. Então, essa foi uma inovação metodológica. Então, a fase do espelho remete à nossa inovação metodológica. Essa inovação emerge por circunstância da pandemia, que nos obrigou a fazer as entrevistas usando recursos tecnológicos de gravação e de encontros à distância. Na segunda fase de formação de corpos, passamos para a escrita, na aposta de que este código trouxesse outros significantes, nos possibilitando ter um entendimento mais profundo, amplo e complexo da linguagem de Mulan. Então, ao se assistir, Mulan teria então que escrever sobre como ela se sentia afetada pelo próprio dizer. Então, como eu disse para vocês, a ideia central do aporte teórico foi construir então o outro da cultura. Então, eu parto do enquadramento da cena, de Butler, passo então pelas questões de gênero e sexualidade, né? Como é que o social constrói discursivamente essas questões de gênero e sexualidade, desconstruir o binário através dos estudos queer, de performance, performatividade, performativo, também pela linguística queer e as indexicalizações, né? Que a gente sabe hoje que o discurso de ódio ele vai acionar a linguagem, aquilo que já está sedimentado, né, nas trilhas da história, sobre aquelas vidas, aquele corpo. E aí então eu trago a linguística queer para poder falar um pouquinho sobre isso. E no segundo ato da nossa peça, eu trago então a psicanálise, partindo desde a formação do consciente, complexo de ético de castração, semblante, nome do pai, fórmula da sexuação, real simbólico imaginário, teoria da significação e dos 4 discursos que eu uso então para poder fazer a análise dos trechos. E eu trago a Christine Revus para poder descrever uma aposta subjetiva, que é de que Mulan vai para o inglês para poder simbolizar a sua identidade trans. Olha só como é que é interessante esse primeiro trecho que eu trago aqui, esse recorte da entrevista 2. É um recorte 2 da entrevista 1, em que ela vai trazer a cena que acontece dentro da aula de português. E eu digo para vocês que essa cena ela é interessante porque ela nos mostra que questões de gênero e sexualidade podem acontecer em qualquer aula. Então, não é apenas na aula de biologia que a gente vai ter questões de gênero e sexualidade. As questões de gênero e sexualidade podem nos interpelar em qualquer área. Pode ser numa aula de matemática, pode ser numa aula de geografia. Alguma questão pode emergir aí. E essa professora em específico, ela então pede, no primeiro dia de aula, no primeiro momento, aqui eu acho que era o 6º ano, né? Que a Mulan estava, né, no seu percurso escolar, ela pede então que os alunos digam com quem que eles se identificaram. E aí, como narra Mulan, ela falou então, a Bocuda foi lá e levantou a mão e foi falar.
Não, porque eu me identifiquei com o colega ali, o Gustavo. E aí todo mundo começou a rir. E aí ela disse que o comentário dela foi super sexualizado e que na verdade ela tinha se identificado com o menino porque ele tinha cabelo liso e cabelo grande. Então, aqui essa cena, ela nos mostra o seguinte, que no saber universal dessa sala de aula, um menino não pode se identificar com o outro. É a primeira coisa. Nesse discurso dessa sala aqui, nessa cena, nós temos então o saber universal imaginário de que um menino não pode se identificar com o outro. E aí o corpo dela nessa cena precisa ser regulado. Então precisa vamos dizer assim, que a identificação dela precisou ser castrada. E essa cena é interessante porque a partir do momento que a criança adentra o complexo de Édipo, né, que assim, grosso modo você não pode mais gozar com o corpo da mamãe e do papai, você tem que buscar outras formas de você extravasar a sua pulsão, você então direciona a criança para o mundo. E é no mundo em que ela vai então encontrar formas de extravasar a sua pulsão, seja observando uma planta, seja ouvindo uma música, seja nas artes, ou seja com um coleguinha que tem cabelo grande. E ela gostaria então de se identificar com isso, que é do outro. Então, aqui também remete a algo que a Butler fala, né, que é a performatividade. A performatividade ela vem para poder corrigir, de acordo com a cultura do que é ser homem naquele contexto geocorpo-politicamente localizado que o corpo está inserido, né? Agora, esse encontro-confronto com o outro, ele realmente é traumático, porque nós temos uma coisa que se chama eu ideal e ideal de eu, né? O eu ideal é o modo como eu me vejo diante do espelho. E o ideal de eu é o modo como o outro espera que eu seja. Ou o modo como eu acho que o outro me vê, né? Então, a criança quer o tempo todo que o modo como ela se vê tenha esteja ali convergindo junto com a imagem que o outro faz dela. De um modo bem simples, é assim: a criança pode se achar um super-herói. Se o outro não a acha um super-herói, não adianta nada ela se achar se isso não tem espaço no campo do outro. Então, olha só os efeitos disso. Então, essa questão do desempenho acadêmico foi assim, foi uma forma que eu busquei de ter uma legitimidade. Ou seja, a singularidade dela era tão reprimida, ela não podia, a singularidade dela era tão castrada que uma forma que ela encontrou de tentar tamponar isso, né? Ou uma brecha, foi através do reconhecimento acadêmico. Ela queria ser amada pelo outro. Essa que é a questão. Quando a gente não encontra formas, quando a gente não tem no campo do outro uma representação, geralmente a gente tem o desenvolvimento da angústia da criança, por exemplo. Uh, e isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque, por exemplo, quando ela volta nesse dizer dela e o ressignifica 3 meses depois, ela vai dizer que ela descobriu recentemente que ela queria ser perfeita porque ela se achava estranha. Então, por que é forte isso? Porque a criança começa, então, a construir um imaginário sobre aquilo que o outro vê dela. E aí a gente vai ver mais na frente os efeitos disso. Então, por exemplo, muitas vezes,
quando uma criança vê o pai ou a mãe triste ou brigando, às vezes ela pode associar que aquela desavença, aquele mal-estar, o problema é ela, é causado por ela. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento, sempre atenta, ok? Então, aqui nesse caso, a gente descobre, no dizer de Mulan, né, ela descobre sobre ela mesma, ela desvela um saber aqui interessante, de que ela tinha essa compulsão pelo saber para poder ser amada pelo outro, ter um espaço no campo do outro, porque ela queria desconstruir essa imagem que a habitava, de que ela se sentia estranha. E aí, um modo dela também desvencilhar desse outro que é a Castra foi ir para o inglês. Então, quando eu pergunto para ela sobre como ela se sente ao falar inglês, ela vai dizer que sente uma liberação, mais confiança, que ela não tem vergonha. Mas ela disse que ela não tem vergonha da língua portuguesa. Então percebam que aqui, olha, quando ela vai iniciar, quando ela fala mais confiança, mais. E aí ela fica 50 segundos pensando, é porque algo tangencia o duplo sentido, né? Então, assim, algo aí também causa um efeito e ela precisa simbolizar. Então, ela gosta da língua inglesa, mas aí vem outro afeto. E a língua portuguesa? O que você tem a dizer? E aí que ela traz depois. Eu não tenho vergonha da língua portuguesa, não tenho, mas se a gente vê o que está na base da cultura brasileira, não tem espaço para mim. Então veja bem que o que ela constrói em relação à língua inglesa, o imaginário que ela constrói sobre a língua inglesa é que é uma via de possibilidades. E a língua portuguesa é uma via de castração, de impossibilidade da sua singularidade. Então tá vendo que tudo perpassa a língua, a linguagem, sobre os saberes que a gente constrói sobre si. Então tá vendo como é que a palavra tem poder? Então olha só, ao se assistir 3 meses depois, ela vai então desvelar o seguinte saber: a mulher que eu queria ser não existia aqui. Eu tive que inventá-la. Eu não tive referências aqui, nenhuma representação. Então foi no inglês que ela buscou brechas para poder simbolizar a sua singularidade. E é o que Christine Revus vai dizer aqui. Christine Revus, ela vai dizer que a gente vai para a língua do outro, para ser outro sujeito. E ao responder, ao escrever sobre ela mesma, ao escrever sobre o modo como o seu dizer a afeta, ela vai buscar escrever isso na língua inglesa. Então, é no inglês que ela se sente confortável para poder falar de si. E aí, só que eu desloco, eu continuo a partir do que ela diz, eu faço a seguinte pergunta: mas você acredita que na cultura do outro você não seria podada? E olha só como é que ela responde. Claro, sem dúvida nenhuma. A conclusão que eu. Por que eu disse isso, né? Mas eu sinto, por exemplo, que é um lugar que, apesar, não sei, pode ser uma ideia muito equivocada da minha parte. Eu vi a possibilidade de ser, eu vi que é possível ser. Tá vendo que ela vai respondendo de um modo muito fragmentado? Porque ainda há um saber não elaborado sobre a relação dela com a língua inglesa e com a língua portuguesa. Algo que tangenciou ali o fora do sentido, que a linguagem não deu conta de simbolizar, e ela tenta simbolizar, mas ela vai vacilando ali tentando simbolizar isso que está na ordem do corpo, né? Do sentimento do corpo. Então, primeiro o corpo sente, depois a gente busca a linguagem para poder dar sentido para isso que o corpo sente. É como se fosse o raio e o trovão. Então, primeiro a gente vê a luz, que é o que o corpo sente, né? E o calor. Depois que a gente busca a linguagem, né, para poder dar sentido, que é o trovão, tempos depois. Então, esse tempo depois, né,
que precisou, né, assim, assentar, elaborar, passar um tempo que não é o tempo cronológico, mas sim o tempo cairológico, né? Que não é linear nem cartesiano, que é o tempo do inconsciente. Aí ela foi assistir e dá um sentido para essa fala dela. Então ela vai dizer o seguinte: olha, garota, você não quer ir para os Estados Unidos, você não quer. Você pode até estar familiarizada com os Estados Unidos, ter mais referências sobre ele do que sobre outros países. Mas você deveria saber que não é melhor. Eu pensava que você sabia, mas soou como se você não soubesse. Então ela desvela aqui um saber sobre a relação dela com os Estados Unidos, né? Sobre isso que ela foi tentando vacilar ali. Então, primeiro, num primeiro momento, ela diz: claro, lá eu não seria podada. Mas aqui, ao se assistir, ela reelabora e ela dá então um sentido para isso que estava ainda fora do sentido. Ela tinha uma certeza de que lá seria o melhor lugar, mas ao se assistir, ela percebe que na verdade não é nada disso. E aí, ao escrever sobre isso, ao colocar para fora, encontrar linguagem para poder elaborar isso, aí ela faz um code switching para a língua que a castrava, que é o português, no mesmo escrito. E aí ela vai dizer: não queria pertencer ao lugar que tanto me negava. Então, olha só, primeiramente, tá vendo que na verdade a busca dela pela língua inglesa é justamente para poder ter um abandono desse lugar aonde ela sofria tanto. Mas não, mas será que era o lugar que me negava de fato? Olha só que saber maravilhoso que ela traz sobre si, como ela desloca. Será que era o lugar que me negava? Ou será que após tantas cenas traumáticas eu construo um imaginário de que em qualquer lugar que eu vá eu vou ter cenas de sofrimento, de exclusão? Então, isso nos mostra que um corpo que tem repetidas vezes eventos traumáticos, ele constrói o imaginário de que em qualquer lugar que ele vai estar, ele vai sofrer retaliações, ele vai sofrer violência. Então, por isso que a gente tem que ajudar os corpos LGBTQIAPN+, para que eles se sintam acolhidos no espaço escolar, para que eles se sintam seguros e seguras no espaço escolar. Entendem? Porque a gente precisa desconstruir também isso. Se o nosso inconsciente for muito punitivo, ainda que do lado de fora a gente tenha uma realidade extremamente possível onde esses corpos possam navegar, se o inconsciente deles, se esse outro que o habita for muito punitivo, de nada vai adiantar, porque ficarão sempre nesse exercício de buscar que horas que vão me expulsar desse lugar. Entendem? Então isso tudo acontece dentro do campo, no campo da língua, da linguagem, do laço com o outro. E aí ela vai dizer aqui também nesse outro trecho: talvez eu emigre, né? Eu vá para os Estados Unidos. Talvez isso possa me dar uma chance melhor de viver em uma sociedade mais segura. Mas não é que o Brasil não seja o meu lar. É também. Eu não conseguia ver isso. Então, olha só que interessante. Ela fala desse lugar, né, que pode ser um Eldorado perdido, onde ela acredita que lá ela tem uma realidade mais segura, mas ela também gosta desse lugar onde ela emerge sujeita. Só que muitas vezes esse afeto ele fica ali reprimido sobre camadas, 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 camadas de muitos traumas, de violência, né? Como é que eu consigo demonstrar um afeto, um amor pelo outro, se antes disso eu tenho que me desvencilhar de várias camadas e camadas e camadas de traumas, de violência? E isso bloqueia a minha identificação com esse outro, né? Então, por isso que tudo isso precisa, primeiramente, passar por um processo de elaboração, de elaboração, para ser diluído, para depois a gente descobrir o real afeto,
né, que está por debaixo disso tudo. Então, por onde anda Mulan? Então, antes desse percurso de entrevistas, Mulan, ela performava o masculino, ela não era assumidamente trans no social por medo de habitar esse espaço, por medo de habitar o social na identidade que ela se identifica, que ela a imagem, né, que ela vê na frente do espelho como ela gostaria. Só que em 2021, quando eu apresentei um trecho da pesquisa que foi aberto ao público pelo YouTube, Mulan assistiu. Ela assistiu esse trecho e ela em seguida me ligou falando assim que o corpo dela esquentava, esfriava, que ela chorou compulsivamente e copiosamente, e ela então percebeu a partir desse dia que ela precisava sair do impasse. Ela estava sofrendo por ter que performar algo que não era ela, mas ela também tinha medo de performar a sua singularidade e aumentar ainda mais as chances de vivenciar cenas traumáticas. Como diz Freud, quando a dor de se sentir que não está vivendo, que você não está vivendo, for maior do que o medo da mudança, a gente vai preferir então a mudança do que continuar nessa realidade em que você sente que não está vivendo, né? Então ela preferiu enfrentar a mudança do que continuar nesse lugar em que ela sente que não vive. E aí então, naquela semana, uma ou duas semanas depois, né, que estava chegando próximo ao Natal, ela então vai ao shopping, ela compra uma roupa bonita e ela então se dá a liberdade. Essa foto então foi a primeira foto que ela postou nas redes sociais dizendo: meu presente de Natal, a minha liberdade. Resultado então dessa pesquisa em que ela então se liberta para poder ser ela mesma. E recentemente ela mandou então, compartilhou comigo essa última fala dela, né, em que ela diz o seguinte: corpo inteiro sagrado que ocupa avenidas, marca a história e transforma as políticas da realidade. Existe, resiste, luta por casa, escola, trabalho, renda, saúde, lazer, segurança, afetos. Deusa das próprias águas, One Woman Revolution, fênix brasileira, sedenta por mudança e pulsa por ocupar espaços. Mulher, trans, travesti, cantora, artista, professora, revisora de textos, tradutora. Move-se criativa e educativamente. Luta e vence. Ama a vida. Então era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês sobre essa realidade. E espero que vocês, como educadores e educadoras, que vocês também consigam transformar, chacoalhar, possibilitar outras vidas, outras realidades dentro do espaço escolar. Muito obrigado.